Vamos falar sobre esse primor, esse chuchuzinho que tá o filme do Mario. Eu, como uma boa fã desde os meus 5 anos de idade, posso dizer que esse filme está simplesmente perfeito. As referências que existem nele são algo indescritível. É um filme maravilhoso. Eles humanizaram os personagens, eles trouxeram uma profundidade que muitos críticos estão dizendo, inclusive, que não existe. Mas vamos falar do Mario e do Luigi deixando a companhia que eles trabalhavam para abrir a própria empresa. Vamos dizer sobre as dificuldades financeiras que eles tiveram e sobre toda a complexidade do Bowser, completamente apaixonado pela Peach. Esse filme tem muito mais profundidade do que os críticos estão dizendo, e é aqui que a gente vai falar sobre isso. Mario Brothers somos, não tem pra ninguém. Encanadores como a gente não tem. Onde houver vazamento, nós chegamos no momento. Concerto a 4 mãos, é pra nós super irmãos. Obrigada, Super Mario Brothers. A única coisa que vocês não limparam foi a minha carteira. Antes de mais nada, se você não viu o filme, eu recomendo que veja e depois volte aqui para assistir esse vídeo. Então, vamos pegar a complexidade do início do filme, né? Onde o Mario e o Luigi estão vendo a propaganda que eles fizeram e dizendo que eles gastaram todas as economias deles naquele comercial, mas que eles acreditam que valeu a pena. Gente, isso é extremamente complexo. A gente está falando de uma família grande, que depois, logo em seguida, a gente vê, né? De pai, mãe, vô, tio, todo mundo reunido na mesma casa lá no Brooklyn. E ele vive de fazer reparos em encanamento. Então, quer dizer, ele não tem uma vida muito fácil, não é uma vida de luxos, né? Ele e o Luigi resolvem ali gastar todas as economias que eles tinham para investir no sonho que eles têm de abrir a própria empresa de encanamento. E aí, quando eles conseguem o primeiro cliente, eles têm uma certa dificuldade de chegar na residência, né? A gente vê ali, e lógico que se remete ao jogo, né? Mas a gente vê uma dificuldade de passar pelos obstáculos para conseguir transpassar todas as dificuldades e chegar no objetivo final, que é a casa do cliente. E aí, não bastando isso, quando eles chegam na casa do cliente, eles têm dificuldade de lidar com o cachorro. Não é lidar com o encanamento, é lidar com o cachorro. Então, a questão não é nem sobre o trabalho em si, mas ter que lidar com as situações adversas que surgem. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida normalmente, né? Às vezes a gente até tem um emprego, mas as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, se dificultam tanto que às vezes só saber trabalhar ou só ter um emprego não basta, né? Então, isso é extremamente complexo e foi colocado de uma forma tão sutil, né, que crianças conseguem entender como uma forma de diversão, uma forma de brincadeira, um problema a ser resolvido, mas existe muita profundidade sim na história. Logo em seguida, o Mario volta para casa completamente frustrado com aquilo, né, e ainda por cima escuta dos pais que ele está estragando a vida do irmão, que ele está levando o irmão para o mau caminho, que o Luigi vai se dar mal por conta dele. Aquilo gera uma frustração imensa. Sem falar no macarrão com cogumelos, né? Ou seja, o Mario fala, mas eu não gosto de cogumelo. Cogumelo? E é aquilo que tem para comer. Ou seja, ele não tem muita escolha, ele não é um rapaz que pode escolher comer X ou Y, ele tem que comer o que tem, né? E aí, frustrado e decepcionado consigo mesmo e com o que ele escuta, ele vai para o quarto. E aí ele vê a mensagem de que o Brooklyn está afundando. Ele tem a ideia genial de salvar o Brooklyn e o Luigi o acompanha, né? E ele, naquela ânsia de tentar conseguir uma oportunidade única, ele se enfia ali num alagamento absurdo. E isso não nos remete a situações que nós muitas vezes nos enfiamos em prol de uma situação melhor, de uma vida um pouco mais digna, de uma oportunidade que vai te dar uma vida mais tranquila?
Olha a profundidade que essa história tem. Se as pessoas não perceberam isso, é porque as pessoas estão vivendo dentro da própria bolha. E aí eles entram naquele encanamento subterrâneo imenso, gigantesco, né? E acabam entrando no cano. O Luigi primeiro, o Mario vai depois. E aí o Mario, procurando o Luigi, encontra o Luigi e fala: nós estaremos bem se continuarmos juntos. E olha que coisa incrível, né? O amor dos irmãos, a união familiar ali, o amor que eles têm um pelo outro, ou seja, eles são capazes de qualquer coisa se eles estiverem juntos. Só que, infelizmente, um vai para um lugar e o outro vai para o outro. E aí o Luigi entra num lugar completamente apavorante, a mansão mal assombrada. Apesar dele ser medroso, ele pega lá a lanterninha dele, vai olhando e tenta enfrentar os medos, mesmo receoso. Em compensação, o Mario, quando cai no reino do cogumelo, cai meio confuso. Onde será que eu estou? O que está acontecendo? E quando ele vê o Toad, a primeira coisa que ele fala é que ele quer encontrar o irmão dele, o Luigi. Ele não está muito interessado de saber do reino, daquele lugar mágico que ele acabou de ver. Ele quer saber do irmão. E você percebe que nós, muitas vezes, somos Luigis, né? A gente vai com medo, mas vai, né? A gente enfrenta as coisas, né? E muitas das vezes nós também somos Mario, né? A gente quer ir salvar aqueles que a gente ama. Quantas pessoas você já não ouviu dizendo que gostariam de ganhar dinheiro para dar uma vida boa para a mãe, para comprar uma casa e dar uma vida digna para o pai? Quantas pessoas você já não ouviu falando isso, né? As pessoas muitas vezes não pensam: eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ter uma vida de luxos por mim. Não, muitas vezes a gente pensa: não, eu quero ter uma vida boa para dar uma boa vida para minha família. Os pais pensam isso: eu quero dar uma boa vida para os meus filhos. E aí o Toad apresenta para ele e para a gente o universo do reino dos cogumelos, onde existe toda uma sociedade. Tanto que quando eles passam o percurso, eles passam por uma cidadezinha onde tem um monte de Toads trabalhando, né? E fazendo ali as suas atividades, até que eles chegam no castelo e tem os Toads guardiões, que aí você precisa enganar, dizendo que vai fazer ali uma comida, enquanto o Mario consegue entrar. E olha a loucura disso, né? Porque que reino é esse que você consegue enganar o guardião oferecendo um pedacinho de comida? Princesa Peach, acho que precisamos rever aí os salários, hein? E aí a Peach está ali em uma reunião onde vai ser decidido o que vai ser feito, porque o Bowser já estava ameaçando vir para o reino do cogumelo, e aí alguém tinha que tomar alguma atitude. Ela toma a frente e fala que vai enfrentá-lo. Quando ela encontra o Mario fala que precisa recuperar o irmão que está no reino do Bowser, ela fala: não, você não vai desse jeito que você é. Eu preciso te treinar antes, senão você não vai sobreviver. Ela faz todo um treinamento para que ele aprenda sobre aquele reino, ou seja, para que ele consiga sobreviver naquele universo. Isso não te remete à vida como ela é? Quantas vezes a gente não precisa de treinamento, de preparação, né, de melhorias para conseguir, às vezes, um cargo melhor na empresa, para conseguir um emprego bom? Quantas vezes a gente não precisa se aperfeiçoar para crescer, né? Então, isso não é diferente no filme do Mario. Ele precisa de aperfeiçoamento para conseguir o objetivo final dele, que é conseguir resgatar o irmão. E ela, como uma boa professora, ensina e fica ali esperando o seu bom aluno aprender. E ele não é 100% perfeito, mas ela entende que ele tem algumas limitações e que é um pouco difícil, mas que ele tem força de vontade. E aí ela dá a chance dele ir com ela nessa aventura. Então eles precisam ir até o reino dos Kong, né, para fazer um acordo de laços entre reinos, ou seja, o reino dos Kong junto com o reino dos cogumelos. Pedir autorização para o rei para que ele ceda o exército dele para o enfrentamento do Bowser. Olha como isso é complexo, isso foi trazido para a nossa realidade, né?
Independente das histórias dos jogos, muitas vezes as pessoas estão dizendo aí que é um filme trivial, é um filme sem aprofundamento, é um filme básico que só fala do jogo. Não! Ele traz sim muito do jogo, muita referência, mas ele traz a complexidade de uma sociedade, da nossa sociedade. Ele consegue trazer o aprofundamento dos sentimentos. E aí, quando a gente chega lá no reino dos Kong, a gente vê um monte de macaco, um monte de gorila criando carro, trabalhando. O Mario entra em ação e fala: eu enfrento o DK, meu querido DK, numa luta. Se eu ganhar, vocês têm que nos ajudar. A luta acontece. E quando o Donkey Kong entra em arena, né? Todo mundo vibra, aquela classe de macacos fica eufórica. Ou seja, existe também um universo ali onde todos eles gostam e têm euforia em momentos de diversão. E o Mario faz o quê? Ele se prova um excelente aprendiz e mostra para todo mundo que aquela pequena aula que ele teve ali com a Princesa Peach serviu de alguma coisa e ele consegue combater o DK e consegue mostrar que o que ele aprendeu foi super válido e necessário. E aí a gente tem, do outro lado, o Bowser sofrendo por causa da Peach, com o coração completamente apaixonado, fazendo música para Peach, sonhando com a possibilidade de um dia se casar com ela. Olha a loucura disso! E aí, de repente, alguém fala para ele: olha, tem um italiano lá com ela, não sabemos o que aconteceu, mas olha, achamos esse aqui de roupa verde, que também é bigodudo, vai que eles têm alguma ligação. E o Bowser pega o Luigi com a fúria de quem está extremamente enciumado e quer saber quem é o Mario, né? E aí a gente precisa lembrar que o Luigi vai preso. E quando ele é engaiolado, tem alguns prisioneiros. Os pinguins que foram presos no começo, mostrando que são fracos, embora tenham muita vontade, muito ímpeto. E infelizmente eles foram derrotados. E nós temos uma estrela completamente depressiva, que diz com todas as palavras: a única forma de sair daqui é o doce sabor da morte. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Ninguém merece. Gente, vocês ainda têm coragem de dizer que esse filme não é complexo? Nós temos uma personagem completamente depressiva que está presa, sabe-se lá há quanto tempo naquele local e não tem mais esperança de ver a luz do dia. Inclusive, um dos pinguins fala pro Luigi: essa aí, ó, meio doidinha. Não dê atenção. É fofinho, mas tem que ter um jeito de sair. Ou seja, ela tá ali depressiva e as pessoas ao redor dela não estão levando a depressão dela a sério. Estão levando como se ela fosse uma maluca, como se ela não soubesse o que ela tá falando. Mas a gente não sabe também quanto tempo que ela está ali. Há quanto tempo ela está sofrendo naquele local, desesperançosa. O que aconteceu com ela anteriormente? Ninguém sabe disso, mas todos a julgam. Voltando lá para o reino dos Kong, eles estão trabalhando na possibilidade de ir até o Bowser antes que o Bowser chegue até eles para conseguir derrotá-lo. E aí o Mario, a Peach e o DK tentam chegar até eles, mas infelizmente nas batalhas ali, numa guerra entre os dois lados, eles cedem e o Bowser, completamente maluco das ideias, acha que vai chegar na Peach, pedir ela em casamento, falar que juntos eles podem dominar o mundo e que ela vai aceitar, mas ele não tem noção nenhuma das coisas. E aí quando ele chega até ela, ela olha para ele completamente em choque e fala: não, eu nunca vou me casar com você, você ficou louco. E aí ele
fica em choque, ela percebe que se ela não aceitar a proposta, o reino dela vai ser derrotado e ela acaba se sujeitando a essa relação tóxica e problemática em prol de resolver a situação do reino dela. Mário tem que ir até ela, né? Tem que conseguir passar lá todas as dificuldades para conseguir chegar até o local. O Bowser acredita de fato que eles vão casar, chamou um monte de gente, ganhou até presente, e quando ele acredita que vai acontecer a cerimônia, ela mostra as garras e fala: eu jamais vou me casar com você. Você achou mesmo que eu ia casar? E ele: achei. Olha que coisa maluca, né? Na cabeça dele, ela realmente tinha aceitado casar com ele, porque ele estava mesmo apaixonado por ela. E quantas vezes nós não nos iludimos emocionalmente, porque acreditamos de fato que a pessoa gosta da gente, porque achamos que vai dar certo. Quantas vezes isso não aconteceu com todo mundo? E aí, no fim da história, eles acabam transportando esse universo para o Brooklyn e finalizando ele no Brooklyn. E depois mostra que o Mario e o Luigi estão morando no reino do cogumelo. O que isso significa? Por que voltou para o Brooklyn, né? Para fazer essa ligação de que o mundo dos humanos, o nosso universo, não é tão diferente desse universo onde tartarugas são malvadas, onde os cogumelos são pequenos serzinhos que falam, né? Onde existe toda uma complexidade. E a Peach fala que existem milhares de universos. E lógico que a gente pode estar sim pensando nos milhares de universos de games, mas quantos universos não existem? Quantas histórias semelhantes a essas do filme não existem? Então, é lógico que é sobre uma história de videogame. Mas também é muito injusto dizer que essa história não tem aprofundamento, não tem uma complexidade, porque você só está vendo o superficial, que é o Mario e o Luigi correndo até a solução dos problemas. Mas veja, é diferente dos games, porque no game é o Mario tentando salvar a Peach, e nesse filme é a ligação do Mario com o Luigi, é a ligação de irmãos, é a batalha por uma melhora de vida, é a batalha por um objetivo maior. Então, é muito mais complexo do que parece. Se você não viu, eu recomendo muito que você veja, e se você viu, reveja e faça essas análises, e depois me diga o que você achou. Então comenta para mim se você já tinha feito essa análise, se você concorda, se você discorda, né? E o que você achou dessa análise um pouquinho mais profunda do filme, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que mais pessoas vejam e deem as suas opiniões. Um beijinho e até a próxima!